Seja muito bem-vinda ao Será que ela pode? Um espaço feito para você, mulher, e para outras mulheres que vivem no mundo real. Aqui a gente fala sobre maternidade sem romantizar, sobre família sem filtro e sobre as dores femininas que muita gente ainda tenta esconder. Porque sim, a gente pode, deve e precisa falar sobre tudo isso. Então, chega mais, respira fundo e vem com a gente nessa conversa sincera e acolhedora. Boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir esse programa, mas a hora que você sentar e assistir, parabéns, sabe por quê? Fez uma boa escolha. Hoje, o Será que ela pode, na terceira temporada, que ninguém acreditava que a gente ia chegar, trouxe uma pessoa que, para mim, é muito importante, que eu já sigo, que eu já assisto, que eu acompanho há uns anos já. Então, é muito gratificante você trazer uma pessoa que você segue, que você ouve e que você acha que tem tudo a ver com você. Isso é realização para mim também de um sonho. Então, pensa que é porque eu tenho podcast, eu tenho sonhos também. Eu admiro outras pessoas que também chegaram lá. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque eu estou trazendo uma psicóloga, palestrante, escritora. Além de toda essa camada, ela é linda, inteligentíssima no papo. Então, assim, eu quero que ela mesma se apresente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não percam esse episódio. Sabe por quê? Ela pode. Obrigada por estar aqui, amiga. Obrigada, eu já te considero. Então já somos. Já somos. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por eu tô vir, muito feliz pela de sua estar humildade, enfim. Muito contente de estar aqui, que as nossas palavras cheguem boa hora para quem escutar, viu? Sim. Bom, você quer se apresentar? Eu vou me apresentar. Eu sou Pamela Magalhães, sou psicóloga. Talvez você tenha visto algum vídeo meu aí pela internet. Sou psicóloga clínica, nunca deixei de ser, há quase 20 anos, muito embora a minha vida tenha tomado aí outros braços, concurso, palestras pelo Brasil, pelo mundo, muitos outros trabalhos, plataformas de atendimento psicológico, livro, mas eu acho que o mais importante aqui, além da profissional, está aqui também uma mãe, uma mulher, uma pessoa como você que está me assistindo, com inquietações, com sombras, e que vão me emprestar aqui em muitos momentos da nossa conversa, para quem sabe te ajudar um pouquinho na luta que você está vivendo, que não conta para ninguém. Verdade. Gente, é isso mesmo, é sobre isso, né, que a gente sempre fala. E vamos começar com a curiosidade da jornalista Cristina. Tá bom. Você tem quantos anos? Posso perguntar? Pode. 44. Estamos ali, mas eu sou mais velha. Ai, graças a Deus ela continua linda. Você tem uma filha? Tenho. De quantos aninhos? 4 anos. Você não costuma falar muito da sua vida pessoal, nem da menininha. Na verdade, às vezes eu vejo. Eu falo quando eu entendo que isso vai agregar na vida das pessoas. Eu gosto de me emprestar em alguns momentos para lembrar que, muito embora eu seja psicóloga, especialista, e faça um trabalho que muitas vezes parece que eu sou dona da razão e não sou só alguém que estou ali falando de um tema que eu estudei, que eu me aprofundei, mas que eu tenho questões como qualquer pessoa. Não é porque a gente é profissional da saúde que a gente não perde a cabeça em muitos momentos, em que a gente não se vê com medos, em que a gente não faz besteira, que a gente não se arrependa de alguns atos e que a gente não tem as nossas grandes feridas aí emocionais. E Pamela, me conta uma coisa. Quando ninguém tá te vendo, como que é você? Acho que eu não sou muito diferente do que eu me mostro, não. Eu acho que quando ninguém está me vendo, talvez eu ainda seja um pouco prisioneira das minhas inseguranças. Talvez eu ainda me corroa com as minhas preocupações. Acho que eu sou uma pessoa com muitas coisas a desconstruir, assim. Jura? Eu tenho ainda neuroses, medos, fantasias que fazem com que, às vezes, eu sofra além do que eu deveria. Que eu falo que a nossa cabeça, se a gente não policiar, se a gente não fizer um bom gerenciamento, às vezes a gente sofre dobrado, né? A gente sofre muito além do que precisaria. E acho que eu preciso aprender a me poupar mais, para viver mais o presente, sem
sem construir, talvez, mentalmente, alguns desfechos que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Então, é um processo com a minha ansiedade que eu venho trabalhando e gerenciando e tenho melhorado um pouco. Estou aí, tentando Você ficar um vê, pouquinho melhor. gente, o médico, ele também adoece, né? A gente vê Oh, pelo menos para mim, o protótipo de um médico é meu salva-vidas, né? é. Mas muitas vezes a gente não sabe que ele também tem as questões, os monstros, fantasmas internos, né? Eu acho que eu me torno uma pessoa melhor e uma profissional melhor quando eu não me sinto melhor do que ninguém. Quando eu coloco meus pés no chão e percebo que eu tenho vários pontos a melhorar e que eu aprendo com todas as oportunidades diárias que eu tenho e que, muito embora eu fale e conheça de conceitos e conteúdos bem, porque minha vida é inclinada nisso, eu ainda estou chegando lá naquilo que eu falo. Eu costumo dizer que muito do que eu falo, eu estou tentando buscar. E eu gosto disso, porque assim eu não entro num lugar de super-heroína e não uso essa capa. Pelo contrário, eu estudo, eu estou inclinada nisso, eu tenho conhecimento, eu me aprimoro, mas eu sou um ser humano que estou tentando melhorar. Com Estou tantos, né? tentando ser fator de soma todo dia, estou tentando melhorar a todo momento. Porque você tem um podcast, não tem? Tenho, chama E, Parece Terapia. ai, eu amo. Eu assisto, eu vi você entrevistando a Tânia Kalil, o Rubinho Barrichello. Eu fico, assim, emocionada de ver, porque você tem que ter um autoconhecimento seu muito grande para chegar, na minha opinião, tá? Claro. A essas pessoas que estão mais expostas, né, na mídia, e tem haters, tem pessoas que adoram, tem pessoas que julgam, apontam o dedo. Então, quando você vai perguntar, eu percebo muito nas suas perguntas, muito bem elaboradas, que você quer saber o íntimo dessa pessoa. E eu sou super curiosa, por exemplo. Eu não imagino aonde você estudou. Quando eu vou entrevistar você, eu sempre puxo, né, uma ficha assim para saber. Além do que eu já acompanho, mas no seu caso, eu fico imaginando a Pamela criança. Você sempre quis ser psicóloga? Não. É a Eu, resposta essa. eu acho que eu nunca me permiti querer ser psicóloga quando eu era adolescente. Para mim, esse lugar era da minha mãe, porque a minha mãe é uma Era grande psicóloga. Então, eu entendia que esse não era meu lugar. E aí, eu fui fazer jornalismo. Aí, eu fiz jornalismo e não terminei. No meio do curso, eu migrei para psicologia. E acabei fazendo psicologia, me permitindo e me formando, detestando o curso no começo, falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver, bababá. Mas depois eu fui amando e eu acho que eu costumo dizer que se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga de alguma maneira, porque eu adoro, eu sou muito curiosa na história das pessoas. E eu sempre tenho a sensação que eu posso agregar com algo, de alguma forma, para aquela pessoa se organizar um pouquinho melhor. E eu tenho muito claro que eu não tenho as respostas da vida dela. Isso é muito claro para mim. E isso me ajuda no meu trabalho, porque eu não me posiciono como quem vai solucionar algo, mas como alguém interessado, que está atento, que se importa. E isso já basta. Porque eu penso que na vida o que a gente mais precisa e que está mais em falta é de alguém que se interesse, que realmente esteja inteiro nos escutando. Esse é o colo, sabe? Esse é um movimento. Eu acho que o facilitador é aquele que realmente está empenhado em emprestar a sua atenção. E essa sensação valida, reforça, incentiva. E por mais que nos tornemos adultos, a gente sempre precisa de um reconhecimento, de um apoio, de um suporte, uma de uma palavra. escuta atenta, de uma palavra bem colocada, inteiramente para nós, com o mínimo de projeção possível, mas com o máximo de legitimação. E acho que é isso que eu faço. E eu gosto disso demais. É perceptível, porque a gente começa a te ouvir nas entrevistas e você emociona. Você emociona quem assiste e quem está e toma um choque com as suas perguntas. Você entrevistou pessoas, Pamela, olha só, que na minha cabeça são pessoas que passaram por algum momento, de repente,
ou uma separação muito grande, ou uma depressão que, ai, porque eu sou mãe, porque eu tenho tantas coisas, isso roda tão em torno do meu mundo. E aí eu vejo que você toca bem na feridinha dela. Você deve ter um caminho para seguir isso. Porque, assim, não é para qualquer um eu chegar aqui e perguntar: você já foi casada antes? Já separou? Já teve filho? Não é assim. A gente tem que acessar o seu coração. Você tem que confiar em mim. É que ali eu deixo muito as pessoas trazerem o que elas querem. E as portas que elas abrem são as portas que eu entro. Eu não posso fazer uma pergunta de curiosidade como uma entrevistadora, como você, jornalista. Ali eu tô no parece terapia, né? Então é como se fosse uma terapia. Eu trabalho o que a pessoa me traz, eu entro onde ela me mostra. Aonde ela não me mostra, ainda que eu tenha curiosidade, eu me seguro e fico ali no espacinho que ela me dá. Às vezes ela me dá o corredor, às vezes ela me dá a cozinha, às vezes ela me dá uma varandinha, e aí eu vou indo, às vezes ela se convence de, acho que eu vou deixar entrar no quarto, e aí a gente vai construindo. Eu penso que as conversas, elas são assim, a gente precisa ter atenção, escuta ativa, observação da onde cabe, tem que ter cuidado, às vezes, com a vaidade do outro, observar o que é nosso, o que é do outro, e a gente vai dançando, né? É um balé, É o né? que é o que eu vou pensando, é o jeito que eu conduzo ali. É engraçado, porque eu já assisti várias e várias me marcaram. Eu falo, gente, como ela conseguiu fazer isso? Extrair isso da pessoa. Teve uma, fora do roteiro aqui, que eu vi que era. Eu não lembro a pessoa, o personagem, o nome dele. Um Mas homem. era um homem Aham. que você praticamente falou assim: o sabotador é você. Aí eu falei, olha que danadinha, ela é triste. Ela falou, não, porque você tá infeliz com o seu peso? Acho que era alguma coisa assim. Ah, esse daí não foi nem no Parece Terapia. Não Eu fui no foi? podcast dele Ah, e acho que sim. ele até brincou, ele falou, eu tô no Parece Terapia. Porque ele trouxe uma questão, né? No caso é que ele queria muito emagrecer Isso, foi esse que eu assisti. e eu trouxe o pensamento do quanto ele queria aquilo de fato. É, exatamente. Não, porque você, olha o que você construiu. Você falou assim pra ele uma hora. Aí ele olhou assim, olha onde você chegou, de onde você veio. Como que você não consegue emagrecer? É preguiça? Não é possível. Aí eu falei, gente, ela tem personalidade, que bom trazer. E ele tomou um choque. É que eu penso que muitas vezes nós construímos algumas premissas que fazem com que nós nos aprisionemos conosco internamente. São prisões que nós estabelecemos, prisões mentais. E aí nós acreditamos mesmo naquilo que nós pensamos. Esses pensamentos, eles se tornam verdadeiras algemas. Eu nunca vou emagrecer, eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca terei sucesso. Aquilo que eu conto para mim sobre mim é extremamente poderoso. Nenhuma voz é mais forte do que a nossa. Então, quando eu concordo com alguma voz que me desmotiva, com alguma voz que me atrasa, com alguma voz que me descaracteriza ou me subestima, é como se eu estivesse assinando embaixo, sabe? Carimbando naquilo. E sim, aquilo se torna uma paralisação da minha história. Agora, quando eu faço uma atualização disso e quando eu faço uma revisão sobre o que realmente é importante para mim, eu começo a questionar. Não, pera um pouquinho. Não Por vou deixar quê? essa pessoa me afetar Não, ou entrar eu nisso. posso. Eu posso Sim, sim. a gente E eu acho que quando eu digo que posso, e quando eu digo que vou, e quando eu digo que eu mereço, e quando eu digo que é possível, eu estou abençoando o meu caminho. E se eu estiver comigo, eu chego a qualquer lugar. O problema das paralisações, dos obstáculos da vida, eles sempre vão existir. A diferença é o quanto eu vou abraçar a mim, o quanto eu estou agarrado ao meu sonho, aquilo que eu quero e acredito, e digo a mim: é possível, eu estou com você. E eu acho que assim a gente chega mais longe. mas é difícil para muitas mulheres que eu venho conversando é essa clareza. Então, eu até falo, a minha cor preferida é a transparente, né? Eu falo, porque eu gosto das coisas muito claras. E assim, eu identifiquei na minha história momentos gloriosos,
de pequena, porque todo mundo na minha mentoria queria achar um trauma. E eu não tinha trauma ao ponto, uma mãe que brigou, mas nada gravíssimo que eu levei para mim. Muito pelo contrário. E aí eu fico perguntando, será que é isso? Que às vezes algumas pessoas podem me achar too much, ou muito agressiva, ou muito questionadora, porque eu tenho autoestima muito alta mesmo. Eu falo, gente, eu tô aqui para fazer isso, isso, isso. E eu sei fazer. Então eu vou lá, eu vou chegar nela. Por que não? Sim. Sabe? Eu falava isso pro meu marido e assim, para outras pessoas, colegas de profissão, e eles falavam assim, Cris, essa pessoa não vai te responder, amiga. Seja honesta com você. Eu falei, por quê? Ela vai me dizer um não, a princípio. Isso eu já tenho. Ela pode dizer outro, e eu vou estar sempre buscando o sim dela. Porque é isso que me alimenta. E aí, se ela me falar um dia, olha, Cris, eu não vou no seu programa, não vou na sua casa, no seu aniversário, porque eu estou passando por um problema e eu preciso de tempo, tudo bem. Mas não me deixa sem resposta, porque eu não consigo entender. E aí, ao longo desse processo do podcast, foi o que aconteceu. Muitos me disseram, ai, passatempo dela, bobo, sabe? E aí, quando eu olho assim e vejo pessoas como você, capacitadíssimas, a Esther Morgan, a Angélica, tantas que vieram aqui e me trouxeram tanto conhecimento e passaram conhecimento para o pessoal do meu público, que eu vi aquela rede crescendo, eu falei, não, eu devo estar no caminho certo. Não é possível. Então, é assim, o seu modo de pensar é muito parecido com o meu. Eu falei, ela é a pessoa perfeita para o meu canal. Por quê? Ela fala de dores. A nossa geração, que foi de mulheres cobradas para trabalhar, estar bonita, bem humorada, ter filhos, porque é estranho você não ter filhos. Tipo, as pessoas te olham torto, sabe? Os preconceitos que vêm. E aí a gente já nasce com uma culpa, né? E para se desvencilhar, Pamela, disso, sabe? Eu acho muito difícil. Por quê? Eu já escutei de pessoas assim, não, agora você é mãe. E não, agora você vai ter que, assim, fazer escolhas, né, Cris? Ou você é uma boa mãe ou você é uma mãe mediana. Você imagina o tóxico que fez isso na minha cabeça quando eu tava com meu bebê na pandemia? Ah, a minha mãe aguentava. Eu não sou sua mãe. Ou, amigas, não pode ser feliz no trabalho e em casa. Eu falei, a gente tenta equilibrar os pratos, porque é o que eu tenho tentado fazer. Eu dou o meu melhor, mas eu não vou me sentir culpada. E você fala muito isso no seu programa. Eu vejo. É que você está falando uma coisa que é importante, que é assim, nós precisamos entender que no decorrer da nossa vida, nós seremos extremamente provocados e influenciados. O mundo faz isso, ou melhor, as pessoas que estão nesse mundo fazem isso. Existem pessoas que têm certeza que sabem mais sobre a sua vida do que você. Existem outras que se incomodam pelo que você faz, ou porque gostaria de fazer o que você faz, ou porque tem insegurança sobre o que faz e precisa anular ou descaracterizar o restante para que de alguma forma ela consiga abraçar aquilo que ela tem feito. Está cheio de pessoas julgando as nossas Todo, né? condutas. E está cheio também de pessoas Rasas, tão né? vazias de si mesmas, que precisam de alguma forma atacar qualquer outra pessoa que entenda que se parece ou é muito diferente do que elas. Portanto, a gente precisa lembrar que quem escolhe o nosso caminho somos nós. E quem dorme e acorda com a nossa própria consciência somos nós. E que não há ninguém no mundo que queira mais a nossa felicidade que a gente. Então, escutar as pessoas é valioso e importante, mas saber a quem escutar é fundamental. E mais do que isso, ter uma boa opinião e discernimento sobre si, para que quando alguém disser alguma coisa, nós consigamos ter parâmetros alinhados e realistas sobre nós, para que nós possamos absorver o que nos fará melhor, ajudará com que possamos crescer ainda mais e não nos intoxique com aquilo que é muito mais do outro do que nosso.
Exatamente, eu vejo você falando muito E isso. essa sacada, para mim, é muito importante. Nós somos bombardeados o tempo todo. Quanto mais você crescer, mais você será. Não é? Eu falo que você estava dizendo uma coisa, eu estava pensando. O nascer é disruptivo, né? A gente tem que romper placenta. O pássaro, ele quebra o ovo, né? Então, é sempre o quebrar. Então, há um desconforto no processo do crescimento. E Sim, a gente dói, né, crescer. precisa lidar com isso, né? A borboleta, quando ela está no processo da transformação dela, quando para ela ficar aquela borboleta linda, voando, né? Com aquelas asas, né? Tem todo um processo doloroso, difícil, disruptivo. Então, o crescer é difícil, não é fácil. Para tanto, a gente precisa estar disposto a isso, a viver o desconforto, a ter que lidar com os medos, com as sombras, com as inseguranças, com os obstáculos. Se você esperar que tudo seja liso, leve, tranquilo, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar. E se você ficar demais influenciado com o que as pessoas estão falando, pronto. Acabou. Você vai estar mais preocupado em corresponder às pessoas. Isso nunca vai acontecer, porque você nunca vai agradar a todos. Você pode fazer o melhor possível. Vai ter alguém dizendo que não está bom. Você pode estar maravilhoso, vai ter alguém dizendo que você não está. Por isso que a gente precisa sempre buscar dentro. E ter uma boa percepção construída no nosso autoconhecimento. Assim a gente chega a algum lugar. Por isso que eu falo que a gente só consegue chegar e manter quando a gente tiver esse equilíbrio perceptivo sobre si. E sempre saber reconhecer aquilo que se conquistou. E valorizar também os princípios que nós temos e que conseguimos também manter. E o mais importante, não abandonar a essência, independente de onde você chegue ou alcance. É um incômodo, né? Para os outros. Sim. Saber que você tá lá lutando pelo que você acredita ou quer, ou que acha melhor para você. A gente passa muito isso, principalmente a mulher. Eu acho que a mulher teve tantas fases, né? Criança, adolescente, depois mãe, depois profissional. Porque eu falo sempre um exemplo com a minha mãe, por exemplo. Eu falo exemplos meus para não comprometer ninguém. Mas a minha mãe, o último estágio dela era casar e ter filhos. E ela está muito bem resolvida com isso. Eu falo até legal, mãe, porque não ia rolar a outra profissão lá que você escolheu. Eu falo brincando para ela. Porque ela é uma figura. Mas assim, ela é uma mãe que a gente discute, que a gente tem nossas diferenças, mas ela é meu tudo. Quando eu estava no 12º teste, ela estava sentadinha ali fora esperando. Isso eu jamais vou esquecer. E as pessoas que me deram a mão, quando você dá umas... Porque a vida é isso aí, altos e baixos. Não vai ser sempre todo dia, né, Pamela? Alegria, alegria. O pessoal, eles buscam por uma alegria falsa, uma felicidade que não existe. Eu nunca vi isso. Eu tive momentos muito ruins na minha vida. Eu perdi meu pai com 19 anos, mas minha vida continuou. Teve que continuar. E nem por isso, sabe, eu me perdi. Mas por que eu não me perdi? Porque eu não me permiti perder. Porque no futuro, que foi o que você falou, eu não posso apontar o dedo e colocar na cara da pessoa, eu sou infeliz por você. Você não deixou fazer isso. Não, eu não deixei eu ser isso. Você sabe que você vai falando isso, eu estava pensando que no decorrer da nossa vida, talvez a gente se perca algumas vezes. Talvez a gente caia muitas vezes. Talvez a gente perca batalhas as quais a gente não imaginava que perderia. Talvez algumas portas se fechem sem que a gente deseje por isso. Talvez algumas pessoas nos frustrem, nos decepcionem. Talvez a gente não consiga concluir o plano exato como a gente desenhou. E talvez a vida vá mostrando alguns caminhos os quais a gente nem imaginava. A vida realmente é surpreendente. É demais. Mas penso que o pulo do gato, penso que aonde a gente precisa considerar é a nossa capacidade de perder e não desistir, de cair e levantar, de se frustrar e se repaginar, de perceber que portas se fecham, mas outras se abrem, de entender que a gente vai falhar e vai errar muitas vezes e nem por isso a gente vai se abandonar e ter a certeza que, muito embora em alguns momentos a gente tenha raiva de si mesmo,
a Queira gente queira desistir. desistir, nós ainda assim nos coloquemos no colo, nós consigamos nos abraçar ao ponto de dizer: caramba, parece que tá tudo torto, tudo errado, mas eu ainda tô comigo. É. E muito embora a vida pareça me dizer não e eu me sinta esquecido, eu vou me resgatar. E essa certeza de que não importa o caos que esteja, você ainda está consigo, é tudo que a gente precisa. Para que a gente possa cair 12 vezes e levantar 13. Se reerguer, se repaginar. Penso que a disposição de não desistir de si faz toda a diferença. Porque vida perfeita só tem na edição. Uhum. A vida real, ela é esburacada. Fechou A vida porta, real, né? a vida real de quem vive mesmo, de quem está aqui e se permite, se atreve e experimenta e manda mensagem mesmo para quem não vai responder e tenta, mesmo todo mundo falando que não vai conseguir. Para mim, esse é o real vitorioso. Olha que Porque lindo. É bom ouvir, né? não é sobre o retorno do outro. É sobre a ação que você faz. É sobre a sua lealdade com o seu desejo. É sobre a Exato. persistência que você tem, disciplina e foco, e o comprometimento com o que você se dispôs. Isso conta sobre você. Porque no final da história, se a gente for considerar assim, se a gente for olhar e pensar, ainda que a gente não tenha tido as respostas do jeito que a gente gostaria, você perceber que você fez o melhor que você pôde e que você fez de tudo o que estava ao seu alcance, te promove alívio. Uma sensação de que eu fiz a tentei. minha parte, eu fiz o meu pedaço, Ai, você pensa igualzinho a né? mim. Eu acho que é isso. É isso. E assim, você estava me contando a princípio que teve uma mãe psicóloga, tem, né? Tem. Uma mãe psicóloga. Então, eu acredito que muitos insights da sua infância você ouviu muito. Não sei se o santo de casa faz, né? Milagre. Milagre. Mas assim, ter uma mãe que é psicóloga e ver a filha dela crescer nesses preceitos e ver hoje o sucesso que a filha dela faz na psicologia, deve ser para ela, no mínimo, tá? Antes que ela não te fale, muito orgulho. Porque você começou jornalismo, migrou para psicologia, Sim. que são elos muito fortes, né? Você se comunica muito bem. Se eu não a admirasse, a psicologia veio por ela. Se eu não a admirasse, eu não teria mergulhado tão profundo como eu mergulhei. Então, eu falo que tudo que eu sou hoje, eu devo a base disso principalmente a ela. Porque ela abençoou a minha escolha. Uhum. E ela, da forma dela, do jeito dela, ela sempre me estimulou muito, principalmente sob o ponto de vista de responsabilidade. Uma vez eu fui numa entrevista e alguém me disse assim: ah, mas também você começou sua mãe psicóloga, ela já abriu caminho para você. Acredito que você tenha ouvido isso. E que bom que a minha mãe é viva para ela poder confirmar a minha fala. Eu nunca menti, né? Eu venho de uma família estruturada. Graças a Deus, Vamos por quê? dizer, meu pai foi um provedor de muitas coisas. Então, eu estudei num ótimo colégio, sempre morei bem, nunca faltou comida na minha mesa. Então, Não é problema, eu sou, não é... eu sou muito grata a isso. Mas eu tenho também muito orgulho de dizer que eu tive uma educação de um pai muito empenhado, esforçado, e da minha mãe, que veio de origem bastante humilde. Meu pai não, mas a minha mãe sim, de origem bem humilde, e de valorizar e lutar pelas coisas. E nesse sentido eles tinham um acordo muito legal, que desde sempre, e eu espero poder passar isso para minha filha, que era assim, meu pai dizia assim, lute pelas suas coisas para que, quando você estiver no seu carro, você tenha certeza que você comprou este carro. Ai, que legal. Quando você estiver no seu apartamento, você tenha certeza que você comprou este apartamento. E o meu carro, o primeiro carro, demorei um pouquinho, era um carro alienado, né? Eu fui pagando em 500 mil parcelas. Meu pai tinha uma condição boa e as pessoas diziam, mas por que você não compra um carro para ela? Ele dizia assim, porque eu não vou comprar um carro para ela. Ela não precisa que eu compre um carro para ela. Ela precisa lutar, aprender o valor de ter aquilo que ela deseja. E ao ter este bem, ela ter certeza que foi o suor dela. Isso vai dar à minha filha autoconfiança para ela buscar o que ela quiser.
De força E no futuro. eu né? demorei muitos anos para ter meu primeiro apartamento. Eu morei Juro. muitos anos de aluguel. Você é de São Paulo? Minha vida inteira no interior, né? São José do Rio Preto, mas Ah, eu nasci aqui. Mas a minha família é de lá, então sempre minha vida inteira foi lá, infância e adolescência. Mas eu lembro muito bem num restaurante, os amigos do meu pai dizerem: Poxa, mas Magalhães, você anda em carro blindado, você mora em tal lugar, tal, e a Pamela vive de aluguel? Nunca me esqueço disso. ah. Eu já era maior, né? Uhum. E aí eu quieta, e meu pai falou assim: responde para mim. Aí eu olhei e falei: mas pai, ele perguntou para você. Ele falou: mas responde para eu quero saber como você entende isso. É boa. E aí eu disse: eu moro aonde eu posso pagar. E eu estou juntando dinheiro para um dia poder comprar um apartamento. E quando eu chegar neste momento, se eu precisar de um auxílio, meu pai vai contribuir, mas não comprar um apartamento para mim. Não que isso seja um problema, tá? Uhum. Não que isso seja um problema. Mas na nossa forma de entender e na minha educação, meu pai queria muito que eu tivesse o discernimento do empenho em conquistar aquilo. Então, para mim foi muito importante quando eu comprei meu primeiro Eu apartamento, de ter acredito. a certeza o quanto foi suado e o quanto ele é meu, É um. sabe? É É um. É diferente, né? diferente do que ganhar. Não vejo problema nenhum em ele me dar, mas ele queria muito que eu tivesse essa autoconfiança. E eu tenho. E isso me ajuda muito a não depender de ninguém. É muito É bom. claro que eu adoro ganhar presentes, é Quem claro que é não, muito bom, né? mas saber que eu posso comprar e saber que eu posso lutar. E se eu não posso comprar, eu vou lutar, eu vou buscar caminhos para que eu consiga. E eu gosto disso. Isso me deu muita autoconfiança Nossa, a gente se parece profissional, demais, sabe? menina, demais. Porque a minha história é mais ou menos essa. Meu pai também sempre me falou, filha, conhecimento nunca ninguém vai te roubar. É, Aprenda, estude. é. Mesmo que você não o use, você vai entrar em qualquer roda e saber conversar. Você vai, isso ninguém pode puxar assim para arrancar sua correntinha ou nada. Isso está dentro. Você sabe que eu lembro que uma vez meu pai me perguntou assim. Eu falei que eu queria alguma coisa, não lembro o que que era agora, não vem claramente o que eu queria. Ele falou assim: você está pedindo isso para mim? Eu falei assim: não, eu estou dizendo que é uma coisa que eu estou pensando que eu gostaria muito de comprar, mas eu não tenho grana para comprar isso. Ele falou assim: e o que que você precisa fazer para ter essa grana? Dentro da tua profissão, o que que você precisa desenvolver para conseguir a grana e comprar? Porque é muito importante que você se organize, que você pense nas estratégias, que você sue a camisa e lute por aquilo que você quer. Você consegue. E esse movimento dele acreditar em mim e sempre me potencializar, sempre muito aberto para conversar, para dividir, para me ajudar, para dar dica. Meu pai faleceu, mas acho que por isso que eu sinto até hoje muita saudade, porque ele era assim uma referência para mim de apoio, de uma injeção de ânimo, de vai lá. E uma coisa que ele faz que eu acho o máximo, ele não fazia por mim, sabe? Ele sempre me clareava para que eu entendesse o quanto eu poderia fazer por mim. E isso fortaleceu muito a minha autoconfiança. É E me nobre? torna uma pessoa melhor. Porque as pessoas autoconfiantes, genuinamente autoconfiantes, elas não diminuem ninguém. Não. A autoconfiança genuína, Genuína. ela é, ela é humilde o suficiente Para dar a mão pro outro. no sentido de compaixão, no sentido de generosidade. A pessoa confiante, verdadeiramente, ela enxerga o outro e ilumina o outro para que esta pessoa possa se enxergar. E ela fica feliz pelo crescimento do outro. O autoconfiante, ele Transborda, entende né? que quanto mais o outro crescer, mais ele Se você deu cresce uma junto. pitadinha, É, um pãozinho que seja é, mínimo, é, e ela melhorou, não, exato. não dá uma sensação que É. preenche tudo? Sim, a insegurança é muito perigosa. As pessoas inseguras em lugares abastados tornam-se bastante perigosas. Porque como elas internamente, intimamente, não se convenceram tanto do quanto elas merecem estar lá,
ou do quanto aquele lugar é delas, elas se sentem ameaçadas com qualquer lugar e elas precisam provar algo através do comportamento arrogante, através da prepotência. Mas isso é muito mais sobre elas do que sobre as vítimas que tentam se relacionar ou se aproximar delas. Então a pessoa não age assim porque ela é poderosa. A pessoa não age assim Insegura, né? porque ela é isso ou aquilo. Ela age assim justamente Para se porque validar. ela não está fortalecida bastante, Uhum. convencida daquilo que ela ocupa, ou seja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir poder com pessoas que estão em lugares que sugere poder, mas que de fato não se reconhecem poderosas. São super Precisam fracas, né? teatralizar, ou precisam humilhar os outros, ou precisam Exatamente. é, se passar por mais importantes do que de fato sejam, para que elas se convençam desse personagem que elas criaram para conseguirem vestir estes lugares. Pensando no que você falou, as mulheres hoje, muitas, eu não tinha noção, tirando a mim, quando tive uma depressão pós-parto do meu segundo filho, que foi desejado, mas veio na pandemia, ali eu enlouqueci. E aí caiu várias pílulas de eu preciso buscar o que eu sempre amei e deixei de lado, não que eu não os ame, né? Tirar essas culpas, monstros, fantasmas que estavam me perseguindo. Você tem que ser mãe, só mãe. Você tem coragem de contratar uma babá, um ajudante. Você tem coragem de pôr seu filho pequenininho tão cedo no colégio. Oi, sabe? Esses fantasmas bobos estavam me consumindo, parecia uma pata de elefante aqui, ó, me sufocando. E aí eu falava, gente, será que eu fui buscar ajuda? Eu fui, porque eu falei, eu não sou assim, nunca fui. O que é isso agora? A angústia, labirintite, coisas que eu jamais tive. Em outros momentos muito mais difíceis. Então, peraí, vamos se organizar. Alguma coisa aqui não tá legal. Eu fui, procurei ajuda. Meu marido deu força. E aí foi um processo, claro que de construção, reconstrução, mas eu percebi uma coisa que você falou há poucos minutos atrás. Você disse assim, a gente constrói, né, a nossa base, baseado em pessoas que nós convivemos, escolas que estudamos, pais que nos educaram, né? E não precisa ser traumática essa experiência. Ela pode ser uma experiência que te fortaleceu. E qual o problema se o pai de fulano não fortaleceu, mas você foi fortalecida? Nenhuma. Você teve essa chance e você aproveitou. Porque tem gente que não aproveita. Mas, assim, é engraçado falar isso porque eu me vi muito sozinha quando eu conversava com outras mulheres. Todas com histórias muito tristes. E eu pensava assim, nossa, mas comigo não foi assim. Eu vou ter que vender tristeza para poder me fazer? Porque as pessoas estavam buscando em mim isso. Baixa autoestima. E quando elas não encontravam isso em mim, sabe o que elas faziam? Ah, ela é metida. Imagina, a Cris é um nojo. Quem não me conhece, porque eu sou uma palhaça. Mas, assim, casos assim que eu vejo, você não vai conseguir. Minha filha, isso é muito difícil. E daí? Eu pensava assim, no futuro eu não quero culpar meu marido, minha mãe, por não ter tentado, porque depende de mim. E eu falo isso para os meus filhos hoje, para o meu marido também. Coisa boba assim, sabe? Tipo, eu quero malhar, quero tirar essa barriguinha. Eu falei, então você faça por você, não por mim. Faça para você se sentir bonito ou validado, que te faça feliz, porque aí você vai me fazer feliz. Eu não preciso buscar. Eu já tive relacionamentos que um ou outro, acho que não muitos, mas assim que eu projetava a minha felicidade se eu fosse fazer as vontades daquela pessoa. E claro que casamento, gente, é uma renúncia, né, de muitas coisas. Mas essa renúncia não tem que ser pesada, pelo menos para mim. Tem que estar tudo bem. Eu vou fazer isso que é um saco, que eu sei que eu odeio. Tipo assim, eu odeio, mas eu vou por você, amor. Por todo o resto que você faz por mim, entende? E eu sinto a mesma coisa. Eu tenho um podcast e às vezes ele vai ao ar à noite.
Mas a gente grava à tarde. Mas a live que eu gravo à noite. E é a hora que as crianças estão em casa. E ele assume como um paizão, mas zero problema para ele isso. Ele falando assim, Cris, eu quero uma mulher equilibrada na minha casa. Feliz. Eu vendo você assim, com as crianças, comigo, eu tô feliz também. Mas as minhas amigas criticam. Muitas criticaram no passado e algumas apontam um dedinho assim. Nossa, 7 horas da noite, você não tá em casa, não? Sabe, aquela velha história da mulher no tanque e o homem Mas provendo. por que essas amigas têm tanta liberdade de serem críticas assim? Eu comecei, Pã, a me afastar de pessoas assim. Eu prefiro estar cercada de menos, porque eu sempre fui muito de falar, de fazer amizades, de estar sempre em rodas. Eu gosto de comunicar. Mas eu percebi que em um certo momento da minha vida, começou a me fazer mal e eu não percebia. E me doía. Porque eu sempre cercada de pessoas, mas aí aquilo começou a me inflar, Sabe por me quê? adoecer, Por quê, Pamela. Cris? Porque uma pessoa que se diz amiga e faz críticas recorrentes a você sobre temas delicados da sua intimidade, penso que isso é outra coisa disfarçada de amizade. E como eu demorei para O perceber? amigo, ele vai te falar aquilo que de alguma forma cabe para ser ouvido. O amigo que fala algo que te fere, que te machuca, isso é agressividade disfarçada de conselho, De amizade, de né? amizade. Então, amizade, ser amigo não é para qualquer um. Ser amigo também é ponderar espaço de fala, é enxergar o outro, é silenciar para acolher, é perceber que, muito embora meu amigo não haja da forma que eu acho que deveria, ele não é uma extensão minha. Ele tem personalidade, ele tem uma vida, ele tem um legado. E as colocações na amizade, elas precisam ser de alguma forma cabíveis e confortáveis. Se elas causam desconforto, se elas ferem, se elas atrasam, se elas criam paranoias, isso é muito perigoso. Claro que a gente às vezes pode falhar como amigo. A gente pode falar um pouquinho mais, ou a gente Pedir pode desculpa, falar um né? pouquinho menos, mas isso é uma vez ou outra. Quando é Isso, um comportamento concordo. constante, a gente tem que parar e pensar: eba, também existe toxicidade nas amizades. Também existem pessoas, infelizmente, mal resolvidas, ou Uhum. pessoas com questões que não estão ali, né, num caminho muito bom, né, de saúde emocional, que estão sendo depositadas na gente. Então, para a gente não virar um depósito de Exato. mazelas do amigo, acho que é hora da gente colocar É. alguns mecanismos de Alguns defesa ativos freios, né? para que, epa, ó, Não esteja já, pronta para né? tudo, só sim, só sim, só sim, Então para o se outro. protege, porque Se acolhe, né? o bom amigo é aquele que respeita a tua individualidade. Ele vai te dar um toque, sim, Uhum. mas é um toque, não é um empurrão. Pamela, se você pudesse olhar assim para a câmera e falar com alguém que está sentindo perdido, como o Júlio, talvez, tô brincando, Júlio, ou para qualquer outra pessoa emocionalmente. Porque psicólogo não é uma profissão que as pessoas falam, não preciso, não preciso, eu me resolvo, não é? Você se resolve mesmo. Não é o psicólogo que vai resolver os seus problemas. Mas se você estiver numa situação em que você não está se reconhecendo, que você está com dificuldade de confiar nas suas próprias escolhas, em que você se sente influenciado demais pelas pessoas, ou que você está com muita dificuldade de colocar limites, ou que você está paralisado em função de um término, ou de alguma porta que se fechou na tua vida, ou que você se sente muito inseguro, frágil, com autoestima baixa, pronto. Talvez ir à terapia seja um bom lugar para você. E o terapeuta, o psicólogo, não é a pessoa que vai resolver os seus problemas, não é a pessoa que vai te dar respostas e nem que vai fazer algo por você, mas vai ser um bom facilitador que, através da escuta ativa, das intervenções pontuais, ele te ajudará a voltar para o lugar que você se perdeu, fazendo com que, através desse autorresgate, você perceba os seus contornos, entenda o seu real valor e já se aproprie do seu merecimento.
Para fechar, eu vou falar uma coisa que eu espero que toque o seu coração, que deve ser difícil de acessar, mas assim. Não é, não. Não? Ainda bem. Olha, tem um ditado chinês que eu sempre me baseei e me norteei. E ele dizia assim, aquilo me atravessou como uma flecha. Se você quer ser feliz para a vida inteira, procure atalhos. Aí eu até escrevi um texto aqui que ele diz: se você quiser ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quiser ser feliz por uma semana, apenas uma semana, coma tudo aquilo que você quer comer na vida. Se você quiser ser feliz por um mês, se case. Agora, se você quer ser feliz por uma vida inteira, seja um bom jardineiro e cultive tudo isso todos os dias. Ai, que coisa linda. Obrigada. Adorei. Obrigada. Obrigada por Obrigada, vir. querida. Obrigada Muito pela sua obrigada. atenção, pelo seu carinho. Desculpa qualquer coisa. Obrigada, Tá? meu amor. Eu Obrigada. admiro muito. Obrigada. E eu sei que, assim, foi uma entrega incrível. Obrigada. Quero que você se sinta acolhida aqui, uma experiência Sim, para você, porque para mim foi, viu? eu também me senti muito bem. Obrigada pela oportunidade. Espero que você que nos escutou também tenha sentido o que a gente sentiu aqui, muita conexão, e que você se ame, tá? Independente do que você esteja passando, que você jamais se permita se desconectar do fundamental. Aqui, ó, do teu íntimo. Cuide-se. Se você acha que tem alguém precisando ouvir essas palavras, que eu acho que tem milhões de pessoas precisando ouvir, muito próximas de nós às vezes, compartilhe esse vídeo, gente. É autoajuda e não é brincadeira. A gente está doente. Vamos se curar? Será que ela pode? Nasceu assim. E eu acho que a gente pode, né? Então, um beijo, agradeço a todos que assistiram. E a gente vai ter cortes lindos, fotos lindas, e vocês vão poder acompanhar e crescer. A gente vai deixar também nas nossas redes sociais todos os créditos da Pamela, que é uma querida, simples, humilde, fantástica. Por isso que é o que é. Beijo, até o próximo Obrigada. episódio.